Antes de mais nada, subscreva agora o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários, porque o que vai ouvir a seguir não é conversa de café nem especulação barata. É informação de bastidores, obtida junto de pessoas que conhecem cada porta fechada no Estádio do Dragão. E se isto se confirmar, pode mudar completamente o rumo da temporada e até o futuro do Futebol Clube do Porto. À superfície, o ambiente parece tranquilo. O FC Porto inicia uma nova época com Francesco Farioli no comando técnico, depois de uma pré-época perfeita, e os adeptos sentem esperança. Mas nos bastidores, o cenário é bem diferente. O nome de Rodrigo Mora está no centro de uma agitação silenciosa que ameaça rebentar a qualquer momento. Mora não é apenas mais um avançado promissor. Com apenas 18 anos, conquistou o estatuto de titular indiscutível e tornou-se numa das figuras mais emblemáticas do plantel. O seu contrato, válido até 2030, está blindado por uma cláusula de 70 milhões de euros. E até há poucas semanas ninguém dentro do Porto acreditava que um clube pudesse pagar este valor de forma direta. Mas o que parecia impossível começou a ganhar contornos reais quando o Real Madrid entrou em cena. O interesse dos merengues não é recente, mas ganhou força com a chegada de Xavi Alonso ao banco. O treinador espanhol quer remodelar completamente o ataque, abandonando os extremos clássicos e apostando numa dupla ofensiva móvel. E no seu caderno de nomes ideais para o projeto, Rodrigo Mora ocupa uma das primeiras posições. Jovem, veloz, com inteligência tática e instinto matador, o perfil que encaixa na perfeição na nova filosofia madrilena. E não se trata apenas de uma observação casual. De acordo com informações obtidas junto de fontes ligadas à negociação, já houve contactos concretos. Intermediários do Real Madrid procuraram empresários com ligações próximas ao Porto para avaliar as condições de um eventual acordo. E aqui está o ponto crítico. Ao contrário do que muitos pensam, a cláusula não é um bloqueio. Se o valor for pago a pronto, o FC Porto não tem poder para impedir a saída. Mas há mais. O Manchester City, atento a cada movimento, também mantém Mora debaixo de observação desde o Mundial de Clubes. Guardiola, um conhecido admirador de talentos precoces, considera o jovem avançado português como um investimento seguro para o futuro. Isto cria um cenário perigoso para o Porto. Dois gigantes europeus com capacidade financeira para acionar a cláusula a qualquer momento. Dentro do Dragão, a tensão cresce. Há dirigentes que acreditam que esta é uma oportunidade única para encaixar uma quantia recorde, permitindo reforçar várias posições do plantel. Outros defendem que perder Mora agora seria um erro estratégico que poderia comprometer toda a temporada. E no meio desta disputa interna, o jogador mantém-se aparentemente tranquilo, mas as conversas privadas revelam um dilema real. Entre a lealdade ao clube que o projetou e a ambição de jogar num palco global, Mora sabe que qualquer decisão terá peso. Fontes próximas dizem que o jovem está dividido e que a pressão de amigos, família e agentes para aceitar um contrato milionário é cada vez maior. E se a decisão final depender apenas da cláusula, o desfecho pode ser rápido, silencioso e devastador para os portistas. Antes de seguirmos com esta revelação, subscreva já o canal, ative as notificações e deixe o seu comentário sobre esta situação. Porque o que está prestes a ouvir não é o que passa nos noticiários. São detalhes que vêm diretamente das conversas privadas e das reuniões onde só entra quem tem verdadeiro poder dentro do Futebol Clube do Porto. Aparentemente, o caso Rodrigo Mora está num ponto morto, mas a realidade é bem diferente. Nos corredores onde as decisões são tomadas, este dossiê é, neste momento, o mais sensível e urgente. O Real Madrid não quer apenas contratar o jogador, quer fazê-lo de forma a não dar tempo ao Porto para reagir. E para isso, já terá colocado intermediários a trabalhar na sombra, conversando com empresários e sondando aliados no futebol português para abrir caminho. Fontes próximas de quem conduz estas negociações afirmam que já houve encontros discretos fora de Portugal. Um deles, segundo essas mesmas fontes, terá ocorrido em Madrid, envolvendo representantes do clube espanhol, advogados especializados em transferências e um empresário que já trabalhou com jogadores formados no Porto. O objetivo? Definir um plano para acionar a cláusula e apresentar Mora como reforço antes mesmo do fecho da janela, apanhando toda a estrutura azul e branca de surpresa. E aqui surge o detalhe mais intrigante. Mora sabe que está no radar do Real Madrid e do Manchester City. E, embora publicamente mantenha um discurso de compromissos com o Porto, em privado já terá admitido a tentação de dar o salto. Aos 18 anos, uma proposta destas é praticamente impossível de recusar.
Para além do impacto financeiro, há também o peso de jogar num dos maiores palcos do futebol mundial. No entanto, existe um obstáculo que ainda alimenta a esperança dos adeptos: a relação entre Mora e alguns elementos da equipa técnica. O jovem avançado sente-se valorizado por Farioli, que já o definiu como peça central no seu esquema tático. Essa ligação pode ser um fator emocional decisivo, mas mesmo isso poderá não resistir à pressão externa. Enquanto isso, no seio da SAD, as opiniões dividem-se. Há quem defenda que segurar o jogador até ao fim da época é vital para os objetivos desportivos e para a imagem do clube. Outros, mais pragmáticos, acreditam que uma venda imediata pelo valor da cláusula seria um negócio histórico e permitiria reforçar várias áreas do plantel. Este conflito interno torna o ambiente ainda mais tenso e cada reunião da direção é encarada como potencialmente decisiva. O Manchester City continua atento, pronto a agir caso o Real Madrid hesite. Guardiola sabe que, numa guerra de valores e persuasão, poucos clubes conseguem competir com o poder financeiro inglês. Se o City avançar com uma proposta direta, a situação poderá transformar-se num leilão onde o Porto, apesar de ser detentor do passe, terá pouco mais do que um papel de espectador. Mas o que mais intriga neste momento são os sinais de que a própria cláusula poderá ser acionada de forma súbita. O Real Madrid tem o dinheiro, a motivação e o tempo necessário para fechar tudo antes que a época avance. E, ao que tudo indica, já existe um calendário interno que aponta para uma ofensiva final nas próximas semanas, possivelmente após a estreia na La Liga, quando Alonso poderá avaliar o rendimento dos avançados que já tem. Se isso acontecer, o FC Porto enfrentará um duplo desafio: lidar com a perda imediata de um titular e gerir a reação de uma massa adepta que, após a recente morte de uma figura marcante como Jorge Costa, já vive um momento emocionalmente frágil. Perder Mora agora seria mais do que perder um jogador. Seria perder um símbolo de esperança num futuro melhor. No fundo, esta história é um teste à capacidade do clube de resistir à pressão dos gigantes europeus e manter o seu projeto desportivo intacto. Se o Real Madrid avançar e Mora aceitar, será um golpe que marcará o Porto durante anos. Se resistirem, será uma afirmação de força e identidade que poucos clubes no mundo conseguem demonstrar. Resta saber qual será o desfecho, mas uma coisa é certa: o que se passa agora, longe das câmaras e dos microfones, vai definir não só a carreira de Rodrigo Mora, mas também o futuro imediato do FC Porto. E quando a decisão for tomada, seja qual for, já nada será igual no Dragão. Por isso, se quer continuar a acompanhar todos os detalhes, subscreva já o canal, ative as notificações e deixe o seu comentário sobre esta situação. Este caso ainda vai dar muito a falar.